Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa apresentação, tá? Isso aqui nós vamos dar andamento àquela playlist de gestão de memória dinâmica no iOS. E agora nós vamos tratar de dois pontos que são muito pouco explorados por programadores Swift, que são a pilha, que costumeiramente a gente chama de stack, e o heap. Tá? Ambos são memórias dinâmicas, só que cada um com seu objetivo. Vamos então agora para aquelas nossas notas importantes. Tá? É importante a gente deixar claro que essa apresentação foca em conceitos e os apresenta de maneira simples. A gente não vai falar em memória virtual e nem de temas similares. Nada de arquitetura de computadores, além do necessário para funcionar aqui. Por que isso? Porque os conceitos foram simplificados para facilitar o entendimento. Se a gente entrar em muitos detalhes, a palestra fica mais pesada, essa apresentação fica mais pesada do que ela já é. Então, a gente só vai apresentar exemplos de código nesses slides. Dessa vez a gente não vai fazer live code. O porquê isso? Porque o objetivo dessa apresentação é explicar conceitos. Nós vamos fazer um vídeo complementar, o vídeo seguinte de gestão de memória, onde a gente vai dar andamento em alguns conceitos que tem aqui. De qualquer maneira, o vídeo 1 já tem bastante conteúdo que complementa esse vídeo do heap stack. Tá? Aqui o foco vai ser em Swift, porém com algumas ressalvas. O conteúdo dessa apresentação serve para diversas linguagens. Praticamente toda a linguagem que tem pilha e heap, muito do que tem aqui serve para qualquer uma. Por que isso? Porque esses conceitos são muito similares entre as linguagens. Inclusive nós vamos tratar de algumas diferenças e vai ficar, acho que, um pouco claro. Tá? Esse é um tópico complexo e com muitos detalhes de otimizações por plataforma, por linguagem. Então, tudo isso está muito além do escopo dessa apresentação. Tá? Muito daqui entra até em arquitetura de computadores e a gente não vai entrar tão longe, senão não dá. O objetivo aqui é facilitar o entendimento dos pontos-chave. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos ver os segmentos de memória de um app iOS. Isso já foi apresentado na parte 1 da mentoria de memória, de gestão de memória, só que aqui nós vamos dar uma visão um pouco diferente do heap e do stack. De qualquer maneira, vamos relembrar os outros dois. Então, o app, ao ser carregado, usualmente ele é dividido em 4 segmentos. Quais são eles? O text, que contém as instruções, que é o código executável. As páginas desse segmento são apenas leitura e execução, e seu tamanho total é pré-definido. Por que isso? Todos os códigos executáveis, sejam ele o código do app principal, dos módulos, se o aplicativo for modular, de frameworks, que são bibliotecas estáticas e dinâmicas, está tudo contido no segmento text. O segmento data, ou data, aqui vamos falar em meio aportuguesado, contém todas as constantes e variáveis globais e estáticas que estão carregados ou inicializados pelo app. Então, toda variável estática ou global, ela existe durante toda a vida do aplicativo. Tá? As páginas desse segmento são de leitura e gravação. Aqui nós temos um exemplo, um var id usuário, ela é do tipo inteiro, ela fora de qualquer contexto, ela é uma variável global. Então, ela vai estar no segmento data. Aqui dentro de uma classe, uma struct, o enum, porém fora de um método, eu tenho uma variável estática. Static let non retries, é do tipo inteiro também, ela já vem pré-definida com 10. Onde está essa variável? Também está no segmento data. Tá? E ela vai existir durante toda a vida do aplicativo. Agora vamos ver um pouquinho sobre a pilha. Agora começa a nossa brincadeira. Então, a pilha armazena variáveis locais e os endereços de retorno de uma função. O endereço de retorno é aquele ponto onde o fluxo deve continuar quando a função terminar. Lembra? Eu estou aqui, chamei uma função, eu guardo aonde eu devo retornar quando a função terminar. Tá? O endereço de retorno ele tem 8 bytes nas plataformas atuais e é armazenado na pilha no momento da chamada da função. As primeiras instruções dentro de uma função, ela reserva um espaço na pilha
para todas as variáveis locais, diminuindo o ponteiro da pilha em n bytes. Isso nós vamos ver depois. N é o tamanho de todas as variáveis locais. Então, quando você compila uma função, você sabe que você vai ter lá x necessidade de x bytes para armazenar todas as variáveis locais. Logo depois do endereço de retorno, eu reservo o espaço para essas variáveis locais. A gente chama esse espaço para todas as variáveis locais de stack frame. Então, lembrem disso. Isso é o stack frame, a área de memória na pilha onde ficam os dados da função. As variáveis locais da função. As últimas instruções de uma função, ela aumenta o ponteiro da pilha em n bytes, removendo do stack frame, o stack frame daquela função da pilha. O que era o stack frame? As variáveis locais. E em seguida, ela tem lá o endereço de retorno, ela retorna para o ponto seguinte da memória que chama a função. Aqui então vamos para alguns pontos de atenção no Swift. Com algumas exceções que a gente vai tratar em outros vídeos, as variáveis locais de uma função são acessíveis apenas dentro daquela função. Elas são acessíveis apenas dentro daquele escopo que iniciou na função e termina quando a função acaba. Tudo que está ali dentro daquela função, as variáveis locais daquela função podem acessar. Podem ser acessíveis, Também, com algumas exceções, todas as variáveis criadas por uma função são armazenadas na pilha, lá no stack frame, e descartadas quando a função retorna. Algumas exceções, especialmente no Swift, E aqui, em diversos cenários, os parâmetros de uma função e seu retorno são passados via registradores do processador. Vamos lá, os parâmetros que a gente passa para uma função e o retorno são passados via registradores e não no stack frame. Mas o que são registradores? São pequenas áreas de memória de 8 bytes, no caso da arquitetura atual, a ARM64, que existem no processador. Porém, em algumas situações, parte ou todos os parâmetros enviados para uma função, bem como seu retorno, pode ser armazenado na pilha. Tudo isso vai depender do tipo, tamanho e quantidade desses parâmetros. Então, aqui vem até uma observação. A explicação sobre registradores está fora do escopo dessa apresentação. Isso aí tem a ver muito com a arquitetura de computadores. Mas conhecer isso ajuda, Então, que tal a gente acompanhar o funcionamento da pilha durante a chamada de funções? Eita, agora que a porca torce o rabo, hein? Então, vamos lá. Vamos acompanhar o funcionamento da pilha. Olha só, aqui eu tenho um código Swift, bem simples, Então, aqui eu tenho a função A, a função B, função C, função D. Aqui é para a gente simular que tem alguns trechos de código. Também. Então, vamos lá. A função function A é chamada por uma função externa. O endereço de retorno é armazenado na pilha. Então, lá fora desse contexto, alguém chamou a função A. Aí vamos lá. Essa é a função A. O endereço de retorno dessa função está aqui armazenado na pilha. Esse endereço aqui vai apontar lá para fora para quem chamou essa função. O início da função A, da function A, reserva 24 bytes na pilha para as variáveis A, B e C. A é um inteiro, B é um booleano e C é um double. Como tudo é alinhado em 8 bytes, mesmo que o booleano só tenha true ou false, nós temos 24 bytes. Então, vamos lá. Chegou aqui, o início da função A reservou os 24 bytes. Olha aqui que legal. Um inteiro ocupa 8 bytes, um booleano mesmo que seja simples, só precisa de 1 byte, ocupa 8. Um double ocupa 8, está aqui. 24 bytes alocados. Logo em seguida a isso, a gente executa código. No meio da função tem vários. Tem loops, tem ifs, condicionais, várias coisas acontecem aqui. E por acaso, a função A, a function A, chamou function B. Nesse caso, olha que legal, o endereço de retorno é armazenado, o endereço de retorno aqui dentro do A é armazenado na pilha. E a function B é chamada. O endereço de retorno é para onde essa função, quando terminar a função B, para onde ela vai cair. Vai ser logo abaixo da chamada function B. Nós vamos ver isso depois.
Aí o início da function B, o que ela faz? Reserva 16 bytes na pilha para as variáveis x e y e as inicializa. Veja, x é um inteiro, y é um inteiro. Chegou aqui e alocou 16 bytes na pilha. As primeiras instruções da função vem aqui, prepara um stack frame e aloca um stack frame e já, como aqui já são variáveis inicializadas, já inicializa. Pronto. O que acontece em seguida? Um pouco de código. Nesse código aqui, de novo, nós temos loops, nós temos condicionais, temos várias coisas aqui. Não temos nenhuma chamada de função, porque a gente está rastreando as chamadas de função. Aí o que acontece em seguida? Eu venho aqui e function B chama function C. Aí o endereço de retorno para onde vai retornar depois de terminar a function C é armazenado na pilha. Ó. Chamou a function C e aqui o endereço está armazenado na pilha. Aí o que acontece? Vamos ver se vocês adivinham. O que será que acontece? O início de function C reserva 24 bytes na pilha para as variáveis S e T. E aí as inicializa. Ó. Pá. Aqui são 8, porque é um inteiro. Aqui é uma tupla de inteiro e inteiro, contendo 1 e 2. E aqui eu tenho um inteiro e aqui eu tenho 16 bytes. 24 bytes estão aqui no meu stack frame para function C. Simples, tranquilo, né? Agora, um pouco de código aconteceu, né? Pô, de novo, condicionais, loops, várias coisas que podem acontecer aqui, né? Um monte de código. E, por fim, function C chega ao fim. Quando ela chegou ao fim, ó, chegou aqui na linha 35, os 24 bytes alocados para as variáveis locais dela são removidos da pilha. Mas por que são removidos? Porque eu não tenho utilidade nenhuma mais manter essas variáveis. O que acontece? Elas são removidas da pilha. Então aquele stack frame que existia para a function C não precisa mais existir. Aí logo depois o function C, vem aqui e retorna para lá. Ele pega esse endereço que está aqui, ó, endereço de retorno, e vem para cá logo depois da chamada do function C e tira da pilha. Que legal, e a pilha funcionando. Estão vendo? Eu estou aqui. Agora, vamos lá. Function B chega ao fim. Você vê, não tem mais nenhuma instrução aqui. Function B chegou ao fim. Os 16 bytes alocados para as variáveis locais, são ali o x e o y, são removidos da pilha. Afinal, não preciso mais, né? Então, tirei essas variáveis da pilha. Qual é o próximo passo? Vamos ver se vocês adivinham. Retornar, né? Então, function B retorna para function A, após a chamada B. Ele vem aqui, pega esse endereço de retorno, tira da pilha e já retorna para cá, ó. Logo depois do function B, tá vendo? Pá, eu tô aqui, logo depois do function B. No caso aqui, não é logo depois do function B, é uma chamada para function D. Então, function D, aí o function A agora chama o function D. O endereço de retorno, o que acontece? É armazenado na pilha. Então, pum. Esse aqui é o endereço de retorno para o function, logo porque quando retornar a function D, para onde eu tenho que ir. Vejam que legal que a pilha já subiu, já desceu, tá aqui tudo acontecendo de uma maneira bem dinâmica. Pá. Aí o início do function D, ali eu tenho uma tupla de double, dois doubles. Ela reserva 16 bytes na pilha para a variável V. E aí inicializa. Então, alocou 16 bytes no stack frame, diminuiu aqui os n bytes, que aqui são 16. Como aqui já tem valor, eu inicializo. 1.0 em um, 2.0 em outro. Doubles, né? Logo depois, pronto. Aí aqui eu rodo um pouco de código, veja. De novo, loops, condicionais, tudo que tiver que tratar que essa função faça. E, por fim, a function D chega ao fim. Estou aqui, ó, na linha 44. Quando a function D chegou ao fim, qual é a primeira coisa que eu faço? Os 16 bytes alocados para as variáveis locais dela, aquele stack frame ali rosinha, não são removidos da pilha, porque eles não são mais necessários. Pã. E agora? Bom, agora a function D retorna, né? Retorna para a function A logo após daquela chamada. Então ela pega o endereço de retorno e tira da pilha e volta para cá. O que eu tenho aqui agora? Bom, não tem mais código nenhum. Você pode ver, não tem some code. Nosso exemplo aqui não tem mais código nenhum. O que acontece? Function A chega ao fim. Aí aqueles 24 bytes que tem aqui, que foram alocados para as variáveis locais,
vão ser removidos, que afinal de contas não servem para mais nada. Tudo que tinha que ter executado já foi usado em some code, já foi passado como parâmetro para B e para C, no caso aqui não foi, mas é só uma exposição. Então tudo já foi feito. O que acontece? Não preciso mais dessas variáveis. E agora? Qual é o próximo passo? Function A retorna para a função que chamou, né? Ela está externa ao contexto desse código. Então ele vem aqui, ó, acabou a função A, ela pega esse endereço, que é o endereço que retornou lá fora desse código, mas logo depois da chamada do function A original. Então ele vai embora e tchau, acabou. Tá, agora vamos lá. Para que eu preciso disso? Tá? Bom, qual a grande utilidade disso aqui? Bom, a grande utilidade disso aqui, tá, é que tudo é função. Então eu tentei mostrar aqui uma função chamando outra, e como é que a pilha vai, cresce, diminui, cresce de outra maneira. Mas enfim, para que a gente precisa disso? Isso é uma memória dinâmica, porque ela aumenta, diminui conforme necessidade. Para a gente ver direitinho como é que funciona isso, além dessa visão prática, vamos ver uma visão simplificada do fluxo de um app iOS? Como é que funciona? Um app iOS, e isso é muito parecido em vários apps, tá? Aqui ela vem desde a pessoa clicou aqui no ícone do aplicativo. Desculpe, senhores. Então o app iOS e diversos outros tipos de aplicativo programa iniciam na função main. Então uma vez que foi carregado o aplicativo na memória, ele inicializa na função main. Essa função main chama outras funções, vão encadeando e fazendo várias funcionalidades. Esse aqui é um código claro de iOS. Quem conhece algumas funçõezinhas aqui, né? Mas essa função chama outra, que por sua vez de maneira encadeada chama outra, e vai indo para ir organizando o ambiente. Tipo aquela chamada, que foi o A que chamou o B, o C, não o B chamou o C, aí o C retornou, o B retornou, aí chamou o D. Então é assim que funciona, igualzinho, tá? Por fim, depois que todos esses passos aqui são feitos, tá? Todos esses passos aqui são seguidos, eu entro numa coisa interessante num app iOS que também é muito parecido com vários aplicativos e vários programas, tá? E vários frameworks, tá? Que é um run loop entre execução na thread principal. Isso quando o código for multithread. Às vezes nem multithread o código podia ser Dart, podia ser JavaScript, que nem são necessariamente naquele momento multithread. Eu entro num run loop ou event loop, cada um tem o seu nome. O que é esse tal de run loop? Para que serve isso? Olha que legal. E isso vai funcionar até eu trocar de aplicativo. No caso de um programa, até eu fechar o programa, talvez. Mas vamos focar aqui no run loop. Vejam que eu fui chamando função, que chamou outra, retornou, função, retornou, tá. Aí estou dentro de um loop, dentro de um while true, de um for que nunca acaba, justamente, né? De um while true, se eu sair, eu vou sair por alguma maneira diferente. Dentro desse event loop, o que eu faço? Ele é responsável por receber e tratar diversos tipos de eventos, colocando em uma fila, em seguida chamando as funções atribuídas a cada um desses. Vamos dar um exemplo? Eu bati na tela, aí depois eu passei o dedo na tela, certo? Fiz um swipe, depois eu toquei em outro ponto da tela. Isso é mandado via o run loop, vai lá, fica analisando todos os eventos que aconteceram e vai chamando as funções. Veja, é tudo chamada de função. Eu chamei um monte de funções para inicializar meu aplicativo, depois eu fiquei dentro de um loop que a gente nem vê, e dentro desse loop a gente ficou, o próprio sistema lá ficou recebendo os eventos e passando para mim, para dentro do meu aplicativo, para os métodos que tratam aqueles eventos, se a gente tiver os métodos atribuídos. Tudo bem, mas que tipo de eventos são esses? Olha que legal. Nós temos, essencialmente nós temos aqui dentro da thread principal, eu tenho run loop, aí eu tenho em vários inputs que são desde toque, né, slide, puxar com os dedos, né, pinch,
Também pode ser entrada de microfone e vários outros tipos de entradas. Tudo isso, quando acontece, o run loop pega e chama as devidas funções, os devidos métodos que tratam isso. Ou poderia ser um observer. Eu tenho uma notificação, tipo que o teclado subiu, ou alguma coisa aconteceu, ou é uma notificação customizada, ou eu entrei em modo, vou entrar em algum modo de suspensão, eu estou voltando dele e acabo recebendo uma notificação. Com essa notificação, se eu marquei para escutar essa notificação, ou seja, se eu tenho um método devidamente atribuído para receber, né, que método nada mais é de uma função de uma classe, eu vou lá e chamo essa função. Veja, tudo função. Se eu tiver uma tarefa agendada, também eu chamo a função dessa tarefa agendada. E aqui, time search são justamente aqueles timers que a gente coloca. Eu quero que daqui a 5 segundos dispare alguma coisa. Ou daqui a um minuto, ou num horário específico, dispare algum evento. Esse evento vai cair no meu run loop que vai chamar o método. Essas tarefas agendadas são aquelas tarefas que eu digo assim, daqui a meio segundo mande alguma mensagem para o sistema. Ele tá, eu já estou reagindo, mando alguma tarefa para mim em thread para dizer que leia alguma coisa de acessibilidade daqui a meio segundo, alguma coisa assim. Então é isso. Todo o nosso código iOS funciona num run loop que fica um loopzinho que fica esperando essas coisas acontecerem e vai chamando funções. Tudo não acontece no background. Aí você vai dizer, poxa, mas isso é no iOS? O JavaScript é assim, Flutter é assim, Android é assim, um monte de coisa é assim, tá? Então, isso aí é só, apesar dos termos aqui serem de iOS, os observers, times, os inputs, as tarefas agendadas, é mais ou menos assim para tudo, tá? Então, acho que foi possível notar que funções e métodos são chamados o tempo inteiro, correto? E que a pilha é muito importante. Foi possível notar isso, né? Cara, a pilha é tão importante que existe um registrador no processador só para lidar com ela. De tão importante que a pilha é, a gestão da pilha, tá? Então agora vamos para mais um tópico. Segmentos de memória, vamos tratar do heap. O que é esse tal de heap? Pô, mas a pilha já não resolve meus problemas? Não. O heap é uma área de memória dinâmica, assim como a pilha, só que ela é usada para variáveis alocadas e desalocadas conforme necessário. Até agora é igual a pilha, né? Até agora ela aparece da pilha. Só que a gente usa o heap para armazenar as informações cujo tempo de vida costuma ser maior do que uma função método. Opa! Lembra que o stack frame ele funciona só conforme a chamada de uma função? Quando ela está retornando, tem que limpar o stack frame. O único jeito de manter uma variável que, sem usar heap, que possa viver mais do que uma função, é colocar lá no segmento data, ou seja, ser uma variável ou uma variável global ou uma variável estática, ou seja, que vai viver durante toda a vida do aplicativo. Às vezes a gente quer um meio termo, nem tão pouco, né? Nem que dure só o tempo da função como a stack, mas também não precisa viver o tempo inteiro do aplicativo como que está no data lá, no material que na área estática ou global. Então nós temos o heap para isso. O heap então ele pode armazenar cujo tempo de vida costuma ser maior do que uma função ou método. Ela vai durar, porém menor do que a duração do app. Ele é um meio termo entre o stack, que só existe durante a chamada função, e menor do que a duração do app. Poxa, porque você imagina, eu preciso colocar uma informação lá, vou ler o conteúdo de uma API, de um arquivo, e eu só preciso por um breve momento. É mais tempo do que aquela função que leu, porque eu preciso ler aquele arquivo e passar adiante. Porém, eu não quero que ela viva durante o aplicativo inteiro, é só durante uma ação específica. Interessante, né? E também tem outro detalhe do heap. Às vezes, o tempo de vida até não é maior do que a função, mas eu tenho um problema, é cujo tamanho não é conhecido no início da função, ou pode sofrer mudança depois da inicialização de uma função. Alguém consegue imaginar uma coisa dessa? Alguma informação que é variável de uma local, de uma função, porém ela pode sofrer mudança do tamanho. Cara, o inteiro é sempre inteiro. Veja que nossos exemplos usaram inteiros, doubles, booleanos. Vocês não sentiram falta de alguma coisa? Cara, que variáveis
aqui no Swift que pode mudar, né? Sofrer mudança de tamanho depois da inicialização. Uma string. Por mais que ela seja uma variável local, ela pode começar pequenininha, eu posso adicionar mais informações. Um array, normalmente ele aumenta, diminui. Também temos dicionários, os sets, eles aumentam e diminuem dentro de uma função. Poxa, mas se esse material aqui é dinâmico e também é local, poxa, se esse material é local, ele deveria estar na stack. Mas se ele aumenta e diminui de tamanho, e o stack frame é fixo, como é que eu faço esse negócio? Justamente a gente usa o heap. Aqui nós temos uma pegadinha e nós vamos depois apresentar, lá no finalzinho dessa apresentação. Então, a gente usa o heap para variáveis, né? Conteúdo cuja duração é maior do que o tempo do stack, mas também não preciso que ele dure para sempre. E também cujo tamanho ou não é conhecido no início da função, ou ele pode sofrer mudança, porque às vezes, vamos imaginar que não é conhecido, eu estou lendo um arquivo, eu não sei o tamanho dele, eu não sei nada, eu não sei nem se ele dá certo. Se eu tenho uma função de leitura e ela vai fazer a leitura, eu não conheço o tamanho naquele momento. Também outro detalhe é que pode sofrer mudança. Tá? Posso ler um arquivo, depois adicionar mais informações e gravá-lo de volta. Uma explicação bem simplista. Então, pode sofrer alteração no tamanho. Não dá para pôr no stack, porque o stack é fixo. Tacamos no heap. Tá? Então, um ponto importante. Essas informações que estão no heap, elas podem ser compartilhadas e modificadas em funções ou métodos diferentes daquele que as criaram. Então, eu posso criar alocar algum espaço lá no heap e passá-lo adiante para outras funções sem que ele seja apagado quando o stack frame sai. Tá? Então ele pode ser executado em métodos diferentes daqueles que as criaram, e um detalhe interessante, em diferentes threads. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Apesar dessa apresentação não ter o foco em threads, nós vamos colocar alguns pontos, tá? Quando a gente tiver a apresentação de threads, isso aqui vai ficar super claro. Então, vamos falar aqui da gestão manual do heap, que é um exemplo que é usado no C, C++ e outras linguagens derivadas ou similares, tá? A gestão manual do heap, ela permite acessar essa área de maneira mais livre e customizada possível. Cara, não tem strings attached. Eu quero pegar uma área de memória, aloco ela lá. E quando eu não quero mais, eu desaloco. Porém, ela tem um problema. Ela dificulta muito a gestão de códigos complexos, tendo efeitos colaterais que eventualmente observam em programas. Pô, eu li isso aqui, mas o que isso quer dizer? Cara, imagina, eu tenho memory leak, que é o que a gente vai ver depois. E são efeitos colaterais, o programa vai inchando, vai usando toda a memória do computador e a gente tem que fechar o aplicativo e abrir de novo para que ele libere a memória do computador. Às vezes a gente tem até que reiniciar o computador porque o memory leak está no sistema operacional. Entende? Então, complicado, né? Então vamos ver, de maneira simplificada, tá? A gente usa as seguintes funções para fazer gestão do heap. Tem outras funções especializadas também, mas a gente usa essas aqui como base. Tá? Malloc. O que faz a malloc? Ela aloca uma área de memória, aí eu informo como parâmetro o tamanho dessa área, e retorna um ponteiro para essa área. Aqui é assim, se não houver memória disponível para alocá-la, um erro crítico é disparado e o programa é finalizado. Ou seja, ou ele aloca a memória para aquela área, se ele conseguir, se não tiver como, crashou o app. Puxa, mas é assim mesmo. Como eu disse, tem alguns métodos mais especializados, tipo que eu vejo se eu tenho espaço, ou se eu aloco, se eu não achar memória, eu em vez de crashar o aplicativo, eu retorno nulo, aí vou tratar. Mas essencialmente, quando a gente quer alocar memória, a gente precisa dela. Tá? Então, na sua grande maioria, é malloc, aloca área de memória, falhou, crashou o app. E aí, o que eu tenho então na contrapartida? O free, que desaloca uma área de memória apontada pelo ponteiro. Então, lembra que na malloc eu recebi um ponteiro para a área que eu pedi? Ela tinha lá 200 bytes e aí recebi isso feio para uma variável, a variável tipo x. Aí eu dei o free, passei como parâmetro o x. Aí ele vai lá, opa, x, eu conheço esse x, ele tem 200 bytes. Ele vai lá e tira esses 200 bytes da memória, libera para outra pessoa usar. E aí eu tenho o realloc.
caramba, o que faz esse realoc? Ele aumenta ou diminui a área de memória e copia o conteúdo que tinha na antiga, tá? Até o limite do novo tamanho. Então vamos lá, eu tinha 200 bytes alocados. Aí eu venho lá e quero aumentar essa área para 300. Se eu tinha 200 na outra, eu aloco 300, copio aqueles 200 que tinha antes para essa área. 100 bytes vão ter lixo, mas os 200 antigos vão estar lá. Então, olha que legal. O realloc ele pegou o conteúdo que tinha sido alocado lá no malloc e alocou uma área maior. Poxa, mas é muito fácil, é só aumentar? Não, o heap não é igual ao stack, que fica alocando tudo arrumadinho, veja. Ele pode nascer, vários outros podem alocar, nós vamos ver depois o heap funcionamento. O realloc simplesmente procura uma área que caiba o novo espaço de memória, copia aquele conteúdo antigo e adiciona o complemento. Agora tem um outro detalhe, vamos supor, eu tinha 200 bytes ali, fiz um realloc para 100. Então agora a área que tinha 200 tem 100. Ele vai lá e copia só os 100 primeiros bytes da área antiga e para cá. Aqueles 100 que tinham depois foram perdidos. E de qualquer maneira, a área anterior com 200 bytes foi perdida. Então, esse é o uso do realloc, tá? O realloc tem o mesmo detalhe do malloc. Se não houver memória suficiente para alocar nova área, um erro crítico é disparado e o app é finalizado. Aí vem um detalhe, caramba, se o app é finalizado, se eu tenho sempre pouca memória, como é que eu consigo lidar com isso? Vamos ver isso adiante. Tá? E agora vamos lá, os desafios de gestão manual do heap, que é C e C++. Vem aquele detalhe lá, ó. Alguém conhece essa frase aí? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É uma frase clássica do tio Ben lá, do tio do Homem-Aranha. Triste, né? Nerd é uma tristeza. Então, gente, por conta do uso mais livre, né, e customizado do heap, a gestão manual impõe vários desafios, especialmente código complexo, aqueles códigos principalmente multithread. E alguns desses desafios são dificuldade na gestão do ciclo de vida. O que é isso? Se uma área é alocada, né, houve um malloc, uma função, e aí eu passei essa área para outra função, passei aquele ponteiro para outras funções, eu preciso ter um acompanhamento muito detalhado de modo a definir o momento que eu vou dar free nessa área. Entenda? Lembra lá no stack? Eu alocava minha área local, usava, quando terminava, vinha lá e o stack frame era limpo. Eu aloquei uma área de memória no heap e quero passá-la adiante, eu não posso liberá-la aqui na minha função. O que eu faço? Eu pego aquele ponteiro, mando para outras funções, elas podem estar na mesma thread ou em outras threads. Porém, o detalhe é, eu não posso desalocar. Alguém vai ter que ser o responsável. A gente, parafraseando lá aquela apresentação 1 de gestão de memória no iOS, alguém vai ter que apagar a luz. Então, vamos lá. Se eu não fizer um acompanhamento bem feito dessas ponteiras, quando eu passar para várias funções, de quem vai desalocar, o que pode acontecer? Um memory leak. O que é um memory leak? Eu aloquei essa área de memória numa função, passei adiante e não desaloquei. Aí essa área de memória vai ficar na memória enquanto o app estiver em execução, causando exaustão de recursos e eventuais erros fatais por falta de memória. Muitas vezes, por conta do memory leak, é que acontece aquele detalhe de falta de memória. Tá? A gente planeja, vê que a gente não vai usar tanto espaço de memória no aplicativo, mas começam a ter vários memory leaks. E aí daqui a pouco o dispositivo está lento, porque está usando muita memória virtual, que é a memória em disco, começa a crashar por falta de memória. Então, memory leak é séria. E qual é a outra possibilidade? Acesso à área de memória depois da sua liberação. Vamos lá. Eu fui lá, aloquei uma área de memória e acabei, por exemplo, aqui ó, nessa função. Eu aloquei nessa função, passei para outra e passei para outras duas funções. Uma delas desalocou. Mas ela não se deu conta, porque lembra, o código, quando a gente escreve, é uma coisa. Depois você dá manutenção, refatora, faz outras manutenções, inclui outras funcionalidades e não se toca de quem foi o carinha que deu free. Ou então você também, a outra função deu free, enquanto a primeira ainda não terminou de executar.
Isso a gente costuma chamar de Early Release, é uma liberação antecipada. Essa área de memória foi desalocada antes da hora que deveria. Aí a área de memória já está liberada porque eu não preciso mais, mas a outra função vai precisar. Quando a outra função acessar essa área por algum código que ainda precisaria dela, um erro crítico de acesso não autorizado na memória é disparado. E aí o app é encerrado. Essa aqui não tem choramela. Acessou uma área que não está mais alocada, erro fatal. Tá? Acabou. Esse é o programa encerrado, não tem aquelas outras possibilidades, igual tinha lá no malloc, que eu posso ter uma outra função que aloca. Se não conseguir alocar, retorna nil, e aí eu lido com a falta de memória. Aqui não tem choramela. Acessei uma área de memória que já foi liberada, babau. Acabou o aplicativo. Isso são aqueles famosos crashes de aplicativo, acontece demais. Null pointer, ou pointer para uma área que já não existe mais, invalid access ou null pointer. Vocês vão ver direto. Tá? A maioria disso, a absoluta maioria é acesso ao heap quando já de alguma coisa que não está mais lá. Tá? Então agora, para facilitar o entendimento, a gente vai ver o heap utilizando chamados padrão C++, ou seja, gestão manual. Mas por que isso? Tá? Gestão manual. Dada a simplicidade aqui para o nosso estudo. Tá? Os vídeos da playlist iOS Gestão de Memória explicam a gestão automática. Não preciso mais citá-la aqui. Aqui eu só estou sendo bem claro a diferença de stack, heap, os usos direitinho. Então vamos acompanhar o funcionamento do heap. Esse aqui, ó, é o heap e aqui é um código limpo em C. Bem facinho, bem claro. Como eu tinha dito lá. Aqui eu tenho um ponteiro, né, a variável local, inclusive um ponteiro para uma área sem tipo, que eu aloquei 16 bytes. Aqui eu aloquei 24 e assim vai. Então vamos fazer aqui, seguir. Tá? Uma área de memória de 16 bytes é alocada no heap. E o ponteiro é armazenado na variável A. Ó, pá. Tá vendo? Ali o heap, ó, acabou de ocupar um espacinho no heap. Agora vamos lá. Uma área de memória de 24 bytes é alocada no heap e o ponteiro é armazenado na variável B. Aqui essa áreazinha de 24 bytes está aqui e o ponteiro para ela está aqui no B. O nome que eu chamei é Object B, mais para ficar naquele detalhe de alocação de objetos quando a gente tem classe. Mas aqui é B. Tal. Aí agora o próximo passo é uma área de memória de 24 bytes é alocada no heap e o ponteiro é armazenado na variável C. Olha aqui. C aponta para o início desse bloco, B aponta para o início desse bloco, A aponta para o início desse bloco. Tudo isso está lá no heap, jogado lá no heap. Nesse momento está tudo bonitinho. Aí vem aqui, ó, a área de memória de 24 bytes apontada por B é desalocada do heap. Pô, mas não é a ordem igual o stack frame, aí que tá a mágica. Apesar, além da memória ser dinâmica, é completamente fora de ordem se eu quiser, ó. Liberei o B. Não tem aquele negócio de stack frame, eu não preciso liberar o C para liberar o B. Já foi o B. Ficou uma área livre aqui de 24 bytes. Aí, uma área de memória de 16 bytes agora é alocada no heap. Ela fica na área onde estava B, você tá vendo? Só que ficou só 16 bytes. Aí ficou 16 bytes aqui e ficou um espaço de memória livre de 8 bytes disponível após o objeto D. Ficou uma área de memória aqui livre, que pode colocar qualquer coisa de 8 bytes aqui. Já que aqui tinha 24, eu usei 16, né? Sobrou 8. Posso colocar um objeto de 8 bytes. Tudo isso aqui é uma simplificação, tá? Muitas vezes as áreas de memória são enormes, não tem nada a ver com 8, 16, 24, é só pra gente simplificar aqui. Uma área de memória de 16 bytes é alocada no heap agora, e o ponteiro é armazenado na variável E. Onde eu acho uma área de 16 bytes? Aqui não cabe, vem pra cá. Então, o E, tá? O E tá aqui. Aí aquela área de memória que a gente nomeou aqui, Object E, que tem 16 bytes aqui. Aí, se a gente reparar, ó, aqui tem um espaço de memória livre de 8 bytes disponível depois do E. Então aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, mas eles estão separados. Porque o heap não se mexe, né? Eu fui alocando, né? Que nem o stack frame, que vai sumindo, aparecendo. Que era lindo de ver, né? Aqui é uma bagunça. Isso aqui é a casa da mãe Joana.
Aí, olha o detalhe que aconteceu agora. Considerando que nosso RIP é pequenininho para efeito do nosso estudo, tá? O nosso RIP é pequeno, não aumenta mais que isso. E no mundo real o RIP é enorme, tá? É megas, megas, às vezes gigas. Mas vamos fazer aqui no nosso RIPinho, no RIPzinho. Eu tento alocar uma área de memória com 16 bytes, essa aqui é do F. Porém, eu tenho um problema. Não tem espaço disponível contínuo para alocar esses 16 bytes. O que eu faço agora? Ah, faço mágica? Faço. Eu me lasco. Isso causa um erro fatal de falta de memória e o app encerra. Mas peraí, eu não tinha 8 aqui, 8 aqui? Pô, eu não podia dar um jeitinho? Não, não tem como. Essas áreas de memória estão alocadas e existem ponteiros apontando para elas. Eu não posso simplesmente mover daqui para cá porque os ponteiros vão perder vão apontar para áreas erradas. Se eu subir isso aqui para cá, esse ponteiro que estava em C vai apontar para a área antiga. Tá? A única solução de usar esses 8 e 8 que tem aqui era fazer duas alocações de 8. Não interessa. Eu quero uma alocação única de 16 aqui. Eu nem sei o que tem disponível. Eu quero uma alocação de 16. O que aconteceu? Falhou. Tá? Até para vocês entenderem, eu poderia fazer uma chamada que possa ser nulável. Que se não conseguir alocar, é nulo. Mas no geral, a gente faz uma alocação e quer que venha. Tá? Tipo, eu tô alocando uma classe que precisa desenhar uma tela, não tem churumela, a tela não pode não aparecer, ela tem que aparecer. Então, não tem memória para ela. Ó, que legal, morri. Acabou. Isso causa um erro fatal de falta de memória e o app encerra. Morreu. Viu? O que acontece quando o RIP fica todo consumido? E um detalhe interessante, aqui eu tenho uma coisa que acontece muito no RIP, fragmentação. Porque as variáveis vão indo, voltando, tá? Sai essa, entra uma outra menor, aí entra outra menor, daqui a pouco sai uma menor daqui, sai outra de lá. Isso é o RIP. Não é aquela coisa bonita e organizada do stack, é uma zona. Só que existem algoritmos para organizar isso, tá? Esse aqui é um exemplo simples e que existe no padrão do C. Tá? Mas de qualquer maneira, mesmo no C tem como organizar isso um pouco. Mas não é a prova de falhas. Não é 100% bom. Não existe nessa implementação do malloc e do free como resolver esse problema 100%. Por isso que ter bastante espaço no RIP é legal. Agora vamos ver um outro detalhe. Gestão automática do RIP. Esse problema aqui acontece em todas as linguagens que usam pelo menos como base essa técnica de alocação. Tá? Agora vamos ver a gestão automática do RIP no Swift. Então vamos lá. No Swift, a gestão da área de memória do RIP é alocada e liberada de maneira automática por meio de uma técnica chamada Object Ownership. Eu aloco uma área de memória e coloco, assim como o seu, eu coloco o resultado, né, da alocação, o ponteiro para aquela alocação em uma variável. Se isso fosse uma instância de uma classe, eu colocaria lá o ponteiro para aquela classe, a referência para ela, numa variável. Então, nessa abordagem de Object Ownership, existe uma contagem, e essa contagem é registrada pelo compilador automaticamente nos trechos de código. Eu não faço mais nada manualmente, é tudo automático. E para você estudar isso aqui, tá lá no vídeo 1, Gestão de Memória Dinâmica, parte 1. Eu só estou aqui dando uma pincelada. Nessa abordagem existe uma contagem que ela é registrada pelo compilador dos trechos de código que acessa informações armazenadas no RIP. No Swift, essa abordagem se chama ARC, que se chama Automatic Reference Counting, que é contador automático de referências, e faz o seguinte, eu estou usando aqui classe para simplificar o entendimento. Eu aloco a memória para cada instância de uma classe. Eu tenho lá uma classe, precisei criar um objeto, que é uma instância de uma classe, então eu aloco lá no RIP essa classe, esse objeto, e já ele tem um espacinho lá para o contador de referência, e eu já digo que o contador de referência daquele objeto é 1. Passo aquele ponteiro para aquela área, para a variável que guarda a referência para o objeto. Então, eu tenho uma referência para um objeto que está numa variável e esse objeto tem um contador de referência 1. Cada vez que eu faço uma nova referência para o mesmo objeto, tá? Cada vez que ele é usado em outro texto de código, sendo armazenado em outra variável, por exemplo, eu aumento em 1.
Então eu coloquei o objeto foi armazenado na variável A. Aí eu digo B igual a A. Incrementei em 1, agora são 2. Então, eu aumento o contador de referência objeto quando esse método é usado em outro trecho de código, armazenado em uma variável propriedade, ou passado como parâmetro. Se eu passar isso como parâmetro, eu estou criando uma nova referência, porque o parâmetro. Então eu vou aumentando esse contador. A função original às vezes pode deixar de ter existido. Isso acontece quando eu faço código multithread, ou não, ou o código vai passando isso como parâmetro, né? E vai encerrando a função original. Eu posso guardar essas referências, eu sair da função original e aí o dado não saiu da memória, o objeto não saiu da memória porque alguém está usando, tá? E aí, ó, cada vez que o objeto, eu diminuo o contador de referência ao objeto quando algum trecho de código deixou de referenciá-lo. Então vamos supor, a função que criou o objeto colocou em 1, eu passei como parâmetro, aumentou para 2. Aí eu terminei a função que criou o objeto, mas aquele parâmetro está guardado em outro lugar. Estava em 2. Eu saí da função que criou o objeto, virou 1. Aí, se eu deixar de usar aquela outra variável que tinha aumentado para 2, que agora está em 1, se eu deixar de sumir com aquela referência, armazenar outro objeto naquela variável, botar new ou sair do escopo, e ela deixar de existir, o contador diminui. Quando o contador de memória chegar a 0, eu desaloco da memória imediatamente os objetos. Então, se o contador de referência chegou a 0, eu desaloco da memória. E, de novo, isso aqui é uma simplificação, tá? É um resumo bem simples, apesar de estar meio complexo, né? Porque não dá para ver aqui, mas é um resumo bem simples do que foi apresentado em quase uma hora, por quase uma hora, do referente à gestão de memória dinâmica no iOS. Mas aquela simplificação ali, ele faz o seguinte: para informações complementares sobre o Arc, você busca nesse canal o vídeo Mentoria Gerenciamento de Memória no iOS Parte 1, e eu recomendo que você veja a playlist inteira, tá? A gestão de memória, que vai ter esse vídeo Parte 1, vai ter esse do RIP, vai ter um de Closures, vai ter a parte 2, que vai lidar com a mistura de classes com structs, com enums, vai misturar tudo e vai mostrar como fica o layout de memória. Vão ter vídeos complementares, provavelmente vai ter de um tópico bem interessante chamado Copy on Write. Então é bem legal. Eu recomendo que você fique atento a essa playlist. Tá? Os links para essa playlist, tanto para o vídeo quanto para a playlist, encontram no comentário fixado nesse vídeo. Para facilitar aí, para você não ter que se matar procurando. E aqui uma curiosidade, ó. Olha que legal. Gestão automática do RIP no Java e no Kotlin. Ué, mas que eu estou mexendo com o Swift? Não, mas é legal entender. No Java, no Kotlin e outras linguagens derivadas, a gestão de memória dinâmica lá no RIP, né? Também tem lá. Funciona de maneira similar ao Swift. O que é similar ao Swift? Aquele esquema de Object Ownership, com as seguintes diferenças. Os objetos não mais utilizados são marcados como sem uso. Vamos dar um outro nome, como lixo. Porém, a área não é desalocada imediatamente. Nós já vamos entender por quê. A remoção dos itens sem uso do RIP ocorre por meio de uma operação chamada coleta de lixo, Garbage Collection. Você vai ver direto Garbage Collection, Garbage Collector. Collection é a ação e Collector é o coletor, né? E essa ação, Garbage Collection, acontece de tempos em tempos. Ela compacta e reorganiza a memória, removendo itens desnecessários, o lixo, e deixando as áreas contínuas disponíveis para o programa. Peraí, lá no iOS, lembra lá? No iOS não, sei, eu tinha uma área de 8, outra área de 8, como elas estavam separadas, eu não conseguia alocar uma área de 16, mesmo eu tendo memória disponível. Aí que tá, o Garbage Collection, ele reorganiza aquela área toda de memória, né, o RIP, de tempos em tempos, e libera uma área de 16, limpinha. Eu conseguiria alocar aquele F tranquilamente. Tá? O Garbage Collection ele é chamado de tempos em tempos automaticamente. E também quando a memória começa a ficar... Antes de falhar a memória numa alocação como aquela do F, tem áreas de memória que juntas essas áreas de memória poderiam caber. Poderiam ser várias áreas de memória
que eu posso fazer? Putz, rodo a Garbage Collection e arranjo uma área contínua aí. Então, poxa, é muito legal, né? Só que esse negócio pode rodar toda hora, porque ele começa a copiar a memória para lá, área de memória para lá, para cá. E um detalhe é assim, isso pode causar uma sensação que há memory leaks, porque como o Garbage Collection demora para rodar, não é aquele negócio igual o C e nem igual o Swift que desaloca imediatamente, tá? O C quando dá free e o Swift quando já não tem mais referência. O fato de você ter o Garbage Collection pode te dar a sensação por um breve momento que eu tenho memory leak. Porque, por exemplo, eu saí de uma tela, mas toda aquela tela e todas as variáveis dela, né, que estavam no heap, continuam lá por um tempo. Isso no iOS é uma memory leak. Isso em outras linguagens é um memory leak. No caso de linguagens derivadas do Java ou que usem Garbage Collection, não necessariamente. Eu tenho que esperar o Garbage Collection rodar, ou posso muitas vezes forçar a chamada do Garbage Collection, isso normalmente em debug, tá? Mas eu posso esperar o Garbage Collection rodar e dar uma olhada de volta na memória. Depois da execução do Garbage Collection, aí sim eu consigo ver que aquela telinha não existe mais. E aqui é um detalhe, ambas abordagens, a do ARC, que elimina imediatamente, mas tem os efeitos colaterais do C e C++, deixa espacinhos, assim, deixa fragmentação no heap, quanto o Garbage Collection, que tenta não desfragmentar o heap sempre que possível, tem suas vantagens e desvantagens. O ARC libera imediatamente, eu tenho sempre a noção de que a memória tem noção do que tem livre na memória, porém ele causa fragmentação. O Garbage Collection demora a desalocar, e inclusive quando o ARC desaloca, ele desaloca tão rápido e é uma variável, duas variáveis, três variáveis, é instantâneo, nem notamos. E isso aqui acaba sendo previsível, tá? A palavra que a gente costuma usar aqui é determinístico. O tempo de desalocar uma variável da memória é x, quase nada. Só que como o Garbage Collection demora a rodar, às vezes demora, vamos lá, meio segundo para rodar, muita coisa pode ter acontecido num código. O código pode ter alocado um monte de coisa, desalocado um monte de coisa, feito um monte de coisa, e aí tem uma bagunça danada no heap, um monte de espaço marcado com lixo. Na hora que vai rodar o Garbage Collection, ele tem que limpar, realocar, organizar aquela bagunça toda, ele dá uma congelada no aplicativo. Até para você entender, quando o Garbage Collection roda, ele para o heap. Se ele para o heap, nada que usa heap consegue acessar. Ele para o heap, reorganiza o heap e libera de volta quando termina. Isso também acontece no ARC, só que no momento da alocação, desalocação e no aumento e diminuição do contador de referência de uma variável. Veja, alocação de uma variável, desalocação de uma variável, ajuste no contador de uma variável. O Garbage Collection já estou até descartando o detalhe do incremento e diminuição do contador de referência, que existe também, tá? O pesado é que ele não deleta aquela variável da memória, só marca. Na hora do Garbage Collection organizar, ele para o aplicativo. Então o aplicativo vai, congela um pouquinho, vai, congela um pouquinho, vai, congela um pouquinho. Claro que essa congelada é pequena, é rápida, mas a gente acaba, se faz um teste de velocidade, ou se eu preciso que um código seja determinístico, eu acabo preso ali. Tá? Então, o ARC, que acaba funcionando com Object Ownership, mas causa fragmentação igual o C, como a gente viu lá, tem uma vantagem, ser rápido, ser determinístico, muito prático, muito rápido. O Garbage Collection tem a facilidade de não ficar alocando e desalocando memória tanto assim, né? Vai marcando como lixo, e eu sempre tenho espaços contínuos de memória para minhas variáveis. É muito mais prático. Se o heap está muito congestionado, o Garbage Collection sempre vai deixar espaço bom para mim. E o ARC arrisca com fragmentação dá problema. Falei pra caramba, espero que isso aqui tenha ficado um pouco claro. Qualquer coisa, volte o vídeo, veja um pouquinho, reveja lá aquela parte de alocação do heap, tá? Então, curiosidade sobre o heap e o stack no Swift agora. Cada thread no Swift possui uma pilha própria. Isso não é só do Swift, tá? No Java também é assim, em outras linguagens também. Cada thread possui uma pilha própria. Por conta disso, manipular itens armazenados na pilha é seguro em código multithread. Porque veja,
Se eu estou mexendo num stack que é só meu, a minha thread está rodando numa pilha que é só minha, a outra thread está rodando em outro core do processador, mexendo na pilha dele, chamando as funções dele ou chamando as minhas, não tem perigo nenhum. Eu aumento a minha stack, a outra thread aumenta o stack dele, eles ficam trabalhando lá, chama a função, mexe parâmetro, não tem problema nenhum. Então o que acontece por terem várias pilhas, né, uma para cada thread? Isso traduz em um acesso muito mais rápido na pilha, porque a gente não precisa se proteger dentro da pilha para acesso simultâneo. Cada thread tem a sua. Muito legal, né? Agora o heap, além de ele ser único, ele é comum entre todas as threads. Aí o que acontece? A troca de informações entre threads normalmente é feita via heap, porque afinal de contas é uma área comum. Sendo essa área comum, que é muito legal, que eu posso trocar informações entre a thread A e a thread B de uma maneira simples. Eu posso passar um ponteiro, né? Uma referência a um objeto de uma thread A para a thread B e ela alterar aquele conteúdo tranquilamente. Isso é muito prático, né? Mas eu precisaria dessa área comum que está no heap. Todavia, as operações que manipulam o heap, alocando, desalocando, mudando o contador de referência, precisam ser protegidas contra acesso simultâneo. Então, a cada vez que eu vou fazer uma alocação no heap, uma desalocação, vou aumentar o contador de referência, eu preciso fazer o quê? Proteger contra acesso simultâneo. Isso acaba sendo um pinguinho, bem pouquinho mais lento. Claro que eu tenho vários ganhos. É aquele detalhe. O heap eu posso alocar e desalocar da maneira que eu precisar, sem seguir toda aquele padrãozinho da pilha. Então, esse pequeno gasto de memória, de processamento a mais e tal, ele visa justamente garantir que eu não tenha problema. Toda a gestão de memória no heap, né, alocação, desalocação, aumentar do contador e tudo, isso também acontece no Java, tá? Todas essas operações travam o heap, porque o heap, essa ação acaba sendo serializada, para executar isso e libera. É muito rápido, é instantâneo, mas existe um peso. Lá no stack isso não existe. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. Um objeto, que é um bloco de memória armazenado no heap, ele pode ter problemas quando compartilhado por várias threads. Agora eu já não estou mais falando daquela proteção que tem nativa contra a alocação, desalocação e mexendo nos contadores de referência. Isso já acontece e já tem proteções. Agora, um bloco de memória, um objeto alocado, armazenado no heap, lembra que eu posso usar para trocar informações via heap? Então, aquele bloco de código, aquele objeto armazenado no heap, ele pode ter problema quando compartilhado por várias threads. Por quê? Porque se uma thread modificar essa informação, enquanto outra thread estiver lendo ou mesmo modificando aquela informação ao mesmo tempo, né, exatamente no mesmo momento, pode dar um problemão. Vai ter que conter o quê? Dados inválidos. Pense assim, eu tenho lá um saldo, R$100. Aí eu venho uma outra thread, precisa ler o saldo para descontar. E ao mesmo tempo essa outra thread também precisa ler o saldo para fazer um saque. Duas querem sacar. Essa aqui quer sacar 100, essa aqui quer sacar 100, mas tem 100. Eu fiz a consulta ao mesmo tempo, cada uma rodou num core do processador. Consultei, opa, tem saldo, eu vou lá, tiro 100. Além de eu tirar 100 daqui, eu tirei 100 de novo. Como o conteúdo podia ser 100 ao mesmo tempo, a risco de eu ter deixado zero e tenha feito 2 saques de 100. Eita, que nhaca. Ou pior, eu consultei os dois, na hora de consulta uma tinha 100, mas essa aqui tirou 100 e ficou 0. Essa aqui tirou 100 do 0 ficou menos 100. Eu tô com saldo negativo sem saber. Saquei 100 certo, saquei 100 errado. Acabou. Virou zona. Né? Pensa, a pessoa às vezes não tem limite, ou a operação não poderia ter limite, e explode. Tá? Então é isso. Então, um objeto armazenado no heap pode ter problema quando compartilhado em várias threads. Lembra? Aqui eu tenho uma proteção, mas só nas operações de criação, né? Alocação, desalocação e os justos contadores. Dentro da área de memória eu não tenho essas proteções. Para isso acontecer, quando isso acontece, dá problema, isso se chama data race. Tá? Se você pesquisar pelo termo data race, você vai entender o que é. Mas essencialmente é quando duas threads
simultaneamente acessam dados, sendo que uma delas modificou e a outra pode ter consultado, ou as duas modificaram. A gente deixou aquele dado numa situação de inconsistência. Ele não tem mais aquilo que deveria ter, porque cada uma, enquanto uma acessou, a outra modificou. Como é que a gente resolve isso? Tá? Existem diversos mecanismos para se proteger contra data race em código concorrente. Não vai estar nessa apresentação, vai estar nos vídeos sobre concorrência. O único detalhe é só você saber que o heap é uma área comum entre threads. Se é uma área comum entre threads, também é uma área, além de ser aquela bagunça para alocação de memória, é uma área que pode ter bagunça de acessos simultâneos. Para me proteger de acessos simultâneos, eu tenho que manualmente fazer minhas proteções. Tá? Nós vamos ver muito disso de data race em um vídeo especificamente de concorrência. O segundo e o terceiro vídeo sobre concorrência vão ser assim. O segundo vai ter um foco específico de data race e o terceiro vai focar principalmente em data race. Então, quando eu gravar os vídeos de concorrência, vão ter bastante sobre isso. Então, agora, quais itens ficam na pilha e quais no heap? Poxa, muito se ouve sobre isso, né? Aí, o que a gente costuma ouvir? Vamos lá. Entidades com semântica de valor ficam na pilha. Olha o que eu coloquei. Normalmente as pessoas dizem, entidade de valor ficam na pilha. Eu estou mudando a expressão. Entidades com semântica de valor ficam na pilha. Entidades com semântica de referência ficam no heap. Esse semântica é comportamento, que eu quero dizer. Tá? Entidades com semântica de valor ficam na pilha. Entidades com semântica de referência ficam no heap. O que é isso? Nós já vamos chegar a isso. Porém, isso é apenas parcialmente verdade. Por quê? Toda informação com semântica de valor que possui um tamanho previsível, como um inteiro, um double, um booleano, ela realmente fica na pilha, ela fica ali no stack frame. Nós vimos isso no nosso desenho lá, né? Agora, toda informação com semântica de valor, quando o seu tamanho pode variar, um exemplo clássico é o string, lá na pilha fica só um ponteiro, tá? De alguma maneira fica um ponteiro para a área de memória no heap. Então, se uma string pode variar de tamanho, eu tenho uma área, um ponteiro lá ficou na pilha, que a minha string na verdade é um ponteiro para uma área que contém uma string, e essa área que contém uma string está no heap. Ah, mas se ela está no heap, ela é uma entidade de referência? Não. Aí que está a bagunça. Ela é uma entidade com semântica de valor, porém armazenamento no heap. Eita, confundi, né? Então, esse é o detalhe. Toda informação, tá? Toda informação com semântica de valor que tem uma certa previsibilidade no seu tamanho fica na pilha. Aqui eu coloquei um asterisco porque tem uns detalhes referentes a generics que às vezes ele não consegue prever o tamanho e ele aloca uma área grande na pilha só para lidar com generics, tá? Com genérico. Quando ele consegue prever o tipo que vai estar ali naquele genérico, ele já aloca o tamanho certo, mas às vezes ele não tem essa possibilidade, ele aloca uma área grande. Mas de qualquer maneira, o tamanho é relativamente previsível. Mesmo não sendo previsível, ele tem uma previsão de tamanho fixo. O que acontece é que uma string é zero previsibilidade, ela pode aumentar, diminuir à vontade. Um array é zero previsibilidade. Ele pode aumentar um dicionário, um set, tudo que é collection, tá? Então, esses itens, array, string, set, dicionário e outros tipos de collection, apesar deles terem semântica de valor, tá? Eles precisam estar armazenados no heap justamente porque eles aumentam e diminuem. Mas eles aumentam e diminuem, mas se aquilo é uma variável local, e o ponteiro é armazenado na pilha, o conteúdo da string fica armazenado no heap, mas quando eu saio da função, se aquela variável string era local, ele vai e desaloca aquela área do heap e sai da pilha. Tá? Você nem sabe disso para todos os efeitos, a string está na pilha. Nós nem lidamos com isso. Tá? A gente não se preocupa. Agora, toda informação com semântica de referência mesmo, né? Uma classe, por exemplo, ela fica no heap. E os seus dados são compartilhados entre todas as referências dessa informação. O que quer dizer?
Aquele objeto criado a partir de uma classe, armazenado no heap, e todas as variáveis que recebem aquela referência, todas elas apontam para a mesma área de memória. Aquela stringzinha era só daquela string, ela só existia no heap porque ela podia aumentar e diminuir. Aqui não. A minha classe ela é única entre as várias variáveis que referenciam ela. Por isso que aqui tem um contador de referência. Então, agora vamos mais um detalhe aqui, um quadrinho. Quais itens ficam na pilha e quais no heap? Vamos lá? Tipos de item com semântica de valor que ficam na pilha. As structs, enums, booleanos, inteiro, floats, doubles, por exemplo, e tuplas. Desde que os itens das tuplas sejam esses aqui. Mas também se forem outros, depois a gente explica melhor. Agora, tipos com semântica de referência, eles invariavelmente ficam no heap. Existem 3 tipos. Classes, né? Que são os objetos, as instâncias de uma classe, os objetos, ficam no heap. E elas ficam no heap justamente porque eu posso compartilhá-los entre variáveis, né? Posso ter mais de uma referência para o mesmo objeto. Closure escaping. Opa, peraí. Se uma closure é um código, isso aqui não devia estar no text? Sim, uma closure escape, o código fica no text, tá? No segmento text. Porém, as variáveis usadas por aquela closure e também as variáveis que estavam lá na pilha, que deveriam estar na pilha e foram capturadas, ou seja, utilizadas dentro de uma closure escape, também ficam no heap. Isso é uma explicação que a gente vai ver no próximo vídeo de complementar, falando só sobre closures. Vai ficar bem claro. E os actors, que começou no Swift 5.5. Pô, mas o que é um actor? O actor é uma coisa meio classe, meio struct, tá? Que serve para proteger contra data races. Olha que legal! Ele protege contra data races, código que usa a concorrência, a novo modelo de concorrência do Swift, que é aquela concorrência estruturada, ou async await, é que vocês resolverem chamar, tá? Então a gente pode fazer sincronização de dados, né, para não causar data race, usando actors. Agora, todo código antigo não dá para usar actors. Todo código que usa a concorrência antiga tem que usar outros métodos que existem. Claro, então, tipos com semântica de valor, que são aqueles que são copiados quando eu mando como parâmetro, que são armazenados no stack quando estão sendo usados como locais, ficam na pilha. Todos esses com semântica de referência ficam no heap e você usa a referência e pode passar para várias variáveis e tem aqui um contador de referência. Aí eu tenho o terceiro tipo, tipos com semântica de valor para o item, porém os dados, né, ficam no heap. O motivo dos dados ficarem no heap não é porque mais várias pessoas estão usando, é justamente porque esses dados podem aumentar e diminuir. Uma string pode diminuir e aumentar, um array pode diminuir e aumentar, um dicionário pode diminuir e aumentar, um set, e qualquer tipo de collection que eu tenha, que eu invente, pode diminuir e aumentar. Tá, mas por que eles ficam no heap? Justamente porque eles podem aumentar e diminuir. Mas eles têm contador de referência? Aí vem um detalhe muito engraçado. Eu diria para você, não, para simplificar o teu entendimento. Eles são muito parecidos com semântica de valor, só estão armazenados no heap, porque eles podem aumentar e diminuir. Mas dentre todos os collections possíveis, esses 4, eles têm uma característica interessante, que se chama copy on write. E nós vamos estudar isso num vídeo de copy on write. Anote esses 4, string, array, dicionário e set. Pense hoje, no teu conhecimento de hoje, que eles são tipos com semântica de valor, onde os dados ficam no heap, mas eles são considerados semântica de valor. Tá? O comportamento deles é assim, um booleano de A copiou para B, se eu mudar B, o A continua igual, B tem outro conteúdo. Isso é tudo semântica de valor. Então, isso aqui tudo tem semântica de valor, porém precisa ficar armazenado no heap, ok? Então, maiores detalhes sobre essas categorias vão ser apresentados em outros vídeos de gestão de memória.
No vídeo 2 a gente vai tentar misturar esses aqui. Não vamos entrar em detalhe desses aqui. Tanto que o nosso trabalho muitas vezes só com esses. E nós vamos ter um vídeo separado sobre copy and write para a gente otimizar isso aqui. E aí a gente vai entender como funcionam esses elementos. E como o Swift criou otimizações mais do que alocar no heap para eles crescerem e diminuírem. O Swift criou otimizações para que eles fiquem mais rápidos. Não vamos entrar nesse vídeo agora. Então, agora, depois desse conteúdo cansativo, chato pra caramba, tá? A gente chegou ao fim. Pô, infelizmente o que é bom, tenho dúvida se é bom, dura pouco, tá? E espero vocês no próximo vídeo. E o próximo nós vamos tratar de Closure Escape e não Escape. Também é um vídeo complementar. Esse nós vamos ter um pouco de live coding, mas muito lá vai ser teoria. A gente vai praticar muito disso nos vídeos reais, nas mentorias reais de gestão de memória. Esses vídeos complementares que estão sendo criados são mais para a gente ter uma noção mais profunda daquilo que se fala nesses vídeos grandes, nesses vídeos de mentoria e que a gente vê por aí. Você vê que muito do que está explicado nesse vídeo aqui, a maioria do pessoal do Swift, inclusive, porque é uma linguagem que ela abstrai todo esse negócio de gestão de stack heap, a maioria do pessoal do Swift não tem a mínima ideia nem que isso existe, só acha aquele detalhe. Entidades de valor ficam na pilha, entidades de referência ficam no heap e acabou o assunto. Sendo que não é bem assim, tá? Mas essa explicação bem simplista, ela é suficiente só para dar uma clareza. O que foi explicado aqui e que é pesado deixou vários pontos, mais assim afinou, né? Entrou mais profundo no detalhe para vocês entenderem, principalmente esse detalhe aqui, né? Tipos com semântica de valor, que a gente já sabe, tipos com semântica de referência, e esses também, quando a gente aprende, são tipos de semântica de valor. A pessoa para e acredita que isso aqui é armazenado na pilha, porque afinal de contas, tipos de valor ficam na pilha, tipos de referência no heap, acabou. E eu é que estou colocando minhoca na cabeça de vocês. Tipo com semântica de valor na pilha, tipo com semântica de referência na heap, e tipo com semântica de valor para o item, porém os dados ficam no heap porque eles são dinâmicos. Eita, viu? Isso não me ensina em qualquer lugar, tá? Quero ver quando eu pegar o vídeo explicando bem sobre esses itens, esses 4 aqui. Aí vai ter muita gente chorando. Então, gente, ó, obrigado por ter assistido até agora. Aguardo sugestões, tá? Qualquer coisa. Não é um vídeo fácil de absorver. Se ficou um pouco confuso, assistam outras vezes. Juntem com o vídeo 1 de gestão de memória, tá? Porque eu falei muito pouco do detalhe da Object Ownership que funciona no Swift, justamente porque ela estava clara no outro. O objetivo aqui era só se aprofundar no heap, que eu não podia entrar naquele vídeo de gestão de memória para não torná-lo denso. Aqui a gente aprofundou no heap, aprofundou na stack e ficou denso nesses conceitos. Deixo os outros lá naqueles outros vídeos. Então, pessoal, muito obrigado aí, tá? Valeu mesmo.